Senhoras e senhores, por fim é chegada a hora de ouvirmos aquele que é o motivo central de nossa presença neste ato. Queremos receber com uma salva de palmas calorosa o senhor Elisandro Carvalho. Quem me conhece sabe que eu não sei falar sentado, não dá. Especialmente depois de quase ter sido levado às lágrimas com as palavras gentis e carinhosas do Carlos Cardoso, que certamente dificultarão muito a minha fala, porque calaram forte ao coração. A razão primeira de eu efetivamente ter decidido, desde o primeiro momento, pensar em chamar o Carlos, foi realmente porque nós tínhamos e temos algo que nos une, há algo que essencialmente nos une. E isso é profissional, isso é espiritual, né? É tão espiritual, e eu me emocionei tanto que o Carlos falou de mergulho, e eu falei de mergulho no meu texto, né? Ele falou da solidão do escritor, e eu falei no meu texto da solidão do escritor. Então isso é um sinal de que há uma energia, né? Há uma comunicação, há algo que efetivamente flui e que faz com esse nosso contato seja sempre nessa mesma vibração, nessa mesma energia, nesse mesmo diapasão. E eu estou profundamente emocionado e sensibilizado pelo Carlos ter parado sua agenda lá em Fortaleza. Ele hoje é um dos principais assessores do prefeito Roberto Cláudio, tem sido extremamente importante na organização da política de Fortaleza, foi fundamental na escolha do Roberto Cláudio como candidato a prefeito, tem sido importante interlocutor do governador Cid Gomes, foi presidente do PSB já no estado por diversas ocasiões. Então nós estamos diante de um amigo, eu costumo brincar e dizer que eu agora sei que tem um amigo realmente importante, né? E eu, ao mesmo tempo que convidei, ele carinhosamente aceitou o convite. Eu ficava na dúvida, digo, nossa, será que realmente ele vem? Né? São tantas as agendas e há tanta gente mais importante do que eu, né? Será que isso tudo vai acontecer? Entreguei ao universo, entreguei a história que nós temos, né? E entreguei aos céus, né? Digo, vai ser como Deus quiser, vai ser como o universo conduzir. E eu queria efetivamente dar um grande abraço para o Carlos, pedir mais uma vez uma salva de palmas pelo esforço, pela generosidade dele de estar aqui hoje. Gostaria de saudar o nosso prefeito, doutor Germano, dizer para ele que ele tem sido realmente um grande incentivador e um parceiro valoroso da cultura e da pesquisa que nós temos empreendido sobre a história do Araripe. Abraçar a nossa primeira-dama, Ângela Maria, que tem sido uma grande apoiadora do nosso trabalho de pesquisa desde os primeiros momentos, que tem sido a grande patrona das transformações que nós temos visto nas políticas municipais com relação à criança, ao adolescente, à juventude do Araripe. Então, tem despontado como uma grande mulher que tem ajudado muito ao desenvolvimento da nossa cidade. Abraçar o Hildo Pereira, nosso presidente, que aqui na mesa representa todos os vereadores que muito me honram com suas presenças e que já foram devidamente registrados. Dizer que a Câmara Municipal foi uma parceira total, fundamental, essencial para que nós tivéssemos publicado esses 2 livros. Nós não tivemos, apesar das divergências políticas, nenhum problema, nenhuma dificuldade para publicar tanto o primeiro livro como esse. Inclusive, as 2 leis que foram submetidas à casa foram aprovadas por unanimidade. Então é um sinal de que há um respeito pelo legislativo
em reconhecer a necessidade do Araripe ter direito e acesso ao conhecimento da sua história. Eu gostaria de abraçar a Maria Liane, minha comadre, minha chefe também, né? E uma parceira incansável, né? Todas as vezes que eu falo um novo projeto, meu novo livro, o olhinho brilha e a vontade de fazer com que isso aconteça e que essa cartilha possa efetivamente virar algo real. Que as nossas crianças possam não só conhecer a história, como brincar com ela, interagir com ela, se apossar dela, se apoderar dela. Minha esposa Avilena, que eu não sei se ainda está por aqui, está tomando de conta do Gabriel, mas que atravessou comigo esses dias tempestuosos, para que esse livro viesse à tona, eu tive que me autoexilar durante 50 dias. Me mudar para Fortaleza, me trancar no Arquivo Público do Ceará e revisar tudo, minuciosamente. Então foram 50 dias muito difíceis, e eu contei com ela nesse apoio que foi fundamental para que nós estivéssemos aqui hoje. Meus amados, venerados e idolatrados Vavá e Mina, meus pais, que juntamente com meus filhos Semer e Adri Gabriel sintetizam e representam tudo o que sou em essência. Meus irmãos, minhas irmãs, meus familiares, meus amigos, minhas amigas, todos vocês aqui presentes, minhas professoras queridas que me emocionam sempre por prestigiarem os eventos, os colegas de trabalho, excelentíssimas autoridades, senhores e senhoras, povo do nosso Araripe. Hoje completam-se 2 anos do lançamento do primeiro livro, Araripe, Lugar Onde Nasce o Dia. E encerra-se mais um ciclo de minha vida e do meu trabalho como pesquisador em História. A etapa que ora se finda, iniciada logo após aquele lançamento, foi, paradoxalmente ao esperado, permeada das mais diversas adversidades. Algumas de natureza pessoal, outras de natureza profissional, adicionadas ao sobrepeso por mim adquirido naquela ocasião, quando diante de tamanha, impensável e inesperada receptividade ao meu primeiro livro, esta sociedade me impôs a incumbência de me renovar, de construir uma nova abordagem sobre a história do Araripe, e mormente desenvolver um projeto de pesquisa e uma publicação que superasse a primogênita. Foi impelido por essa determinação que, apoiado e financiado integralmente em todas as etapas da pesquisa pela Prefeitura Municipal de Araripe e sua Secretaria de Educação e Cultura, iniciei a prospecção documental e as transcrições paleográficas que iriam compor a tessitura de notas para a história dos municípios de Araripe, Saboeiro e Assaré no século XIX. E foi na tentativa de fazer jus à gleba querida, a mim e às futuras gerações de araripenses, que tornei-me obsessivo em meu intento. Fazer da obra que ora lançamos solenemente a mais límpida e cristalina verdade histórica. E o Carlos Cardoso me puxava a orelha por isso. Sobre os temas enfocados e a melhor representação de mim mesmo. Nesta busca, inadvertidamente, portei-me como banhista, que não sabendo nadar, consciente e deliberadamente, mergulha no oceano, sem nada levar, além de pés, braços e um corpo frágil, mas que logo após o primeiro impacto do corpo sobre a água, recobra a sanidade perdida e descobre que não levara nadadeiras, cilindros de oxigênio, e portanto só lhe restaria o pavor, o desassossego e quem sabe a morte. Senhoras e senhores, acreditem, o que descrevo não é drama ou licença poética.
é a mais pura representação dos 50 dias de autoexílio que forçosamente me impus para parir este rebento. A principal companheira que nós escritores temos, e aqui nós temos alguns escritores, na maioria das vezes, é a profunda e aterradora solidão do papel em branco. É angustiante precisar redigir e sentir as palavras se esquivando como água entre os dedos. Somente quem passou pela experiência é capaz de compreender o que isso nos causa, e todo escritor já passou por essa situação. Como ensina meu mestre André Frota, que infelizmente está ausente desse momento, mas está lá em Fortaleza, unido, rezando e de coração, mandando energias por esse momento. Como ensina meu mestre, o escritor faz papel de Deus. O escritor é, em certo sentido, Deus. Daí decorre o peso, a dificuldade e a inquietação de conceber uma segunda criatura de si mesmo. Porque todo livro nada mais é do que isso, uma representação do que somos e o resultado de uma cópula de nosso corpo com nossa alma. É duro, senhoras e senhores, para um homem de 35 anos, casado, com 2 filhos, ouvir da gerente do seu banco a seguinte afirmação: tu é escritor? O bichinho, o pobre. Certamente há algo de errado em uma nação que considera escritores e, por extensão, professores como os bichinhos, os coitados, os pobres. Já dizia o escritor: uma nação se faz com livros. Acaso existiria conhecimento científico sem sistematização, sem organização, pesquisa, divulgação e publicação? E quem faz isso? O escritor. Existiriam professores sem escritores, sem pensadores? Existiria ciência? Existiria educação, profissionalização, trabalho, sem que antes houvessem professores? Araripe, desde 1997, quando o Dr. Germano Correia assumiu pela primeira vez a gestão municipal, se propôs a dar sua contribuição nessa mudança. Aqui, Carlos Cardoso, esta grande administração e esta grande gestão da cultura e da educação vem custosamente, criteriosamente se esforçando para que estas duas realidades sejam modificadas, para que aqui se valorize o talento da terra, para que aqui se valorize as pessoas da terra, para que aqui se promova a melhor educação que é possível se promover dentro de uma cidade como a nossa. Eu, nesse trajeto de elaboração do novo livro, passei por muitas coisas, e todas as vezes em que batia o desânimo e o cansaço, porque eu de fato me sentia sobrecarregado, jamais esqueci que por trás de mim, ao meu lado, estavam várias pessoas que estavam viabilizando esse momento. Algumas delas, Germano Correia, Ângela Maria, Maria Liane, meus familiares e tantos outros, que esforçaram-se muito para que todo esse trabalho viesse à tona. Foi uma tarefa extremamente difícil. Difícil porque quem esteve aqui no primeiro lançamento percebeu o quanto eu me emocionei. Eu me emocionei do primeiro até o último instante. Porque eu nunca imaginei, eu nunca cogitei que eu teria qualquer possibilidade de ser bem recebido e tão carinhosamente bem recebido como fui desde aquele primeiro livro e como estou sendo hoje.
E isso é motivo de muita felicidade. Porque, como o Carlos falou, eu sou e sempre fui puro sonho. E aqui, resgatando uma frase de um grande amigo nosso, o Ricardo Guilherme, que dizia no texto da peça O Cariri, que nós montamos aqui no Araripe, e que é de autoria do Carlos Cardoso e do Ricardo Guilherme, há um trecho em que ele diz: a poesia é a matéria-prima de que são feitos os sonhos. Né? E talvez por isso eu seja um sonhador, porque embora o poeta esteja cada vez mais adormecido pelo dia a dia, mas o sonho está lá, resistindo, persistindo, fazendo com que a gente prossiga nessa caminhada. Eu vou tentar acelerar a minha fala, há muito o que falar, mas o tempo se torna escasso. Deixar aqui registrado que eu sou extremamente agradecido a todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui e que fazem parte da administração municipal. Sou extremamente grato a toda a equipe que viabilizou esse evento. Sou extremamente grato aos senhores e senhoras que fizeram aqui presentes, que estão aqui presentes. Eu não pretendia falar de improviso, mas esse livro foi realmente especial, inclusive nesse aspecto. Até anteontem eu estava me descabelando porque não havia um único exemplar sequer pronto. Ontem, meio-dia, também não havia um único exemplar pronto. E ontem, às 19 horas, foi que eu vi meu filho pela primeira vez. Então, diante de tudo isso, não foi possível organizar o discurso, que está aqui todo esfacelado, e por conta disso eu irei continuar falando de improviso. Infelizmente, não é muito meu agrado. Eu gostaria de falar agora um pouco da diferença entre esse primeiro livro, entre esse segundo livro e o primeiro. Primeiro, esclarecendo que não há qualquer mudança de percurso. Por que a gente está falando de Araripe, Saboeiro e Assaré? Muita gente deve ter se feito essa pergunta. Para quem leu o primeiro livro, é preciso lembrar que lá nós levantamos a seguinte hipótese: a de que Araripe teria sido originado de Saboeiro e não de Assaré. E essa hipótese, ela foi absolutamente surpreendente para todos, para quem é de Assaré, para quem é de Saboeiro, porque não havia qualquer lastro que pudesse provar isso. Não havia fonte, não havia como provar essa suposição. Como é que aquele menino velho lá do Araripe agora vem com uma história dessa, né? E nós nos sentimos obrigados a, nesse segundo livro, provar o que nós afirmamos, né? A busca da verdade histórica que o Carlos Cardoso estava ali chamando a atenção. E nessa pesquisa nós fomos em busca dessa prova. E ela está fartamente contida nesse livro. Saboeiro é sem dúvida nenhuma a nossa cidade-mãe, como é sem dúvida nenhuma a cidade-mãe de Assaré. E por conta dos municípios de Araripe, Saboeiro e Assaré, nós vimos que no século XIX, em se tratando dos temas que são abordados, que são escravidão, Guarda Nacional, epidemia de cólera e força policial, Araripe, Saboeiro e Assaré estão interligados. Quando nós falamos dessa interligação, nós falamos daquele primeiro momento, em 1859, em que Araripe aparece como distrito de paz do Saboeiro. Para que uma cidade seja distrito de paz, é necessário que ela tenha representatividade política e econômica. Basta a gente olhar para os distritos do Araripe, né? O desapregado não é um distrito, é um sítio. Então, um distrito é uma população mais desenvolvida, né? Tem uma maior população, tem uma estrutura própria, tem uma economia própria ou que permita uma subsistência mínima da localidade. Portanto, se em 1859 Araripe era distrito do Saboeiro, lá naquela época nós já tínhamos aqui uma população grande,
considerável. E aí nós fomos pesquisar e descobrimos que, naquela época, por exemplo, Araripe era um dos maiores produtores de mandioca e de farinha de mandioca do estado. Na época, província do Ceará. E talvez tenha sido daí que tenha surgido a nossa vinculação a Saboeiro. Depois nós viemos, junto com a emancipação de Assaré, para Assaré, que era a cidade mais próxima, né? Em 1865. E aí, em 75, acontece a nossa emancipação política, né? Portanto, essa prova documental, ela foi encontrada a partir desse caminho, lendo todas as fontes documentais que existissem sobre Saboeiro, Assaré e Araripe, em busca dessa prova histórica. E no primeiro capítulo nós, por exemplo, decidimos uma loucura, que foi provar que na história oficial da escravidão no Ceará, vários municípios foram desprezados, considerados inexpressivos. E entre eles está Araripe, está Saboeiro e está Assaré. Nenhuma pesquisa publicada até agora considera qualquer um dos três municípios como municípios com existência de escravos e de senhores de escravos e de grandes proprietários. E aí nós decidimos inserir Araripe, Saboeiro e Assaré nesse contexto e provar com os mapas de escravos e com a documentação oficial que aqui havia escravidão e que era necessário que se expandisse essa pesquisa sobre escravidão no Ceará e tentar encontrar nas muitas outras cidades em que se sabe que houve mão de obra escrava, e tentar descobrir qual a representatividade disso, qual a importância que isso teve, embora na nossa pesquisa a gente decida ao final, depois de brigar com todo mundo. O Carlos Cardoso estava me dizendo isso lá no hotel, que eu acabo juntando dados de todo mundo e não sei o quê, para no final dizer que na verdade a nossa posição pessoal, que nós acreditamos, é que na verdade a gênese do cearense é indígena. É isso que nós acreditamos, é isso que nós defendemos. E toda essa polêmica e todo esse debate sobre a origem da gênese do Ceará está aí no livro. Eu me arvorei no direito de teimar aí com um monte de gente importante para defender uma linha de pensamento, né? No segundo capítulo a gente fala da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma instituição que muito pouca gente conhece, mas que foi extremamente importante no Império Brasileiro. Eu aproveito para falar como foi difícil o primeiro reinado, que a gente, quando estuda história na escola, não aprende isso. Como foi conturbado, como foi difícil manter a independência do nosso país diante do Reino de Portugal, e qual o papel da Guarda Nacional nesse processo, né? E a Guarda Nacional nada mais era do que uma força policial feita por gente do povo. Eram os agricultores, eram todos os cidadãos que tinham 21 anos de idade, entre 21 e 60 anos, e que tinham uma renda mínima e que eram obrigados a servir ao regime, né? Que eram obrigados a se alistar e a servir ao país. E é nesse contexto todo que eu vou falar do que é a Guarda Nacional. E aqui no Araripe nós tivemos Guarda Nacional. Aqui no Araripe nós tivemos um batalhão da Guarda Nacional. Aqui em Araripe nós tivemos um comandante da Guarda Nacional nomeado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Patente de alto nível. Então, a nossa pesquisa tenta mostrar isso para as pessoas e dar a elas o direito de conhecer quem são essas figuras ilustres, até para ajudar os nossos legisladores, os nossos vereadores, a nos seus projetos de lei, aqui estão vários deles, lembrarem dessas pessoas que foram tão importantes na história do Araripe e que a gente não conhece, mas que estão aí nesses livros, já desde o primeiro livro, né? E que fazem parte da nossa história e que merecem muito estar mapeando as nossas ruas, os nossos monumentos, que foram pessoas extremamente importantes e significativas para a história local,
para a história regional e para a história estadual. Então, é esse alerta que a gente está também fazendo nesse segundo livro. No terceiro capítulo, a gente fala da epidemia de cólera, que é um momento muito importante da história do Ceará no século XIX. Essa epidemia dizimou 11 mil vidas na primeira vez. Então, imaginem o morticínio que isso significa há mais de 150 anos atrás. Então, nós precisamos recordar isso, aprender com isso e reconhecer todo o esforço e toda a evolução que aconteceu para que essa realidade fosse transformada. E no fim a gente fala da história da polícia no Brasil, porque era um estudo que nós detectamos que era necessário, não havia um trabalho consolidado em nível nacional sobre a evolução histórica da polícia. E como nós íamos abordar a Força Policial em Araripe, eu decidi dar esse mergulho, né? E aí lá vou eu falar da evolução da Força Policial no Brasil e no final contextualizar no Araripe. Então esse livro é diferente desses 4 aspectos. No primeiro a gente fala especificamente sobre a origem da cidade, e no segundo sobre esses outros aspectos que também são relevantes, mas já puxando, como disse Maria Eliane, para o contexto mais atual, para que o próximo possa já chegar nos nossos dias, quem sabe. Então, senhoras e senhores, para não mais me alongar, porque eu continuaria falando aqui por horas e horas, Antônio Ego, que costuma me ouvir, sabe disso, quando a gente engata uma conversa, a vontade é de continuar conversando. A temática é apaixonante, a temática vai provocar muito debate, a gente espera. Compartilhar com vocês a felicidade que eu tive recentemente de saber que já existem iniciativas, Germano, de abertura de novas linhas de pesquisa sobre a história do Araripe, na área da biografia, na área da genealogia, que também são áreas importantes. E eu tenho dito que esses 2 livros já podem subsidiar essas pesquisas. E nele eu já dou alguns exemplos de como aqueles que quiserem mergulhar nesse horizonte podem trabalhar esses temas. Quando a gente fala do Coronel Carlos Pereira de Alencar, quando a gente fala do Sebastião Pereira de Alencar, quando a gente fala do Raimundo Barreto da Silva, que era dono do coqueiro, que era senhor de escravos. E aí a gente mostra que agora nós podemos biografar as pessoas e biografar com fonte histórica, já sabendo quem foram elas, quais os cargos que elas ocuparam, qual a importância que elas tiveram no cenário local, regional. Então alguns desses araripenses já estão com um perfil mais ou menos delineado para que se possa iniciar uma pesquisa biográfica e genealógica sobre essas figuras históricas. Eu generosamente conto com o carinho de todos vocês, com a licença, porque é óbvio que a obra não é perfeita, é óbvio que a obra é inconclusa, o Carlos Cardoso destacava isso, inclusive, mas é uma contribuição, mais uma semente que nós plantamos e que a gente espera que realmente mais e mais pessoas queiram regá-la, queiram cultivá-la e queiram vê-la florindo nos jardins das nossas existências. Que todos se sintam saudados, abraçados. É com muita alegria e emoção que eu olho para cada um de vocês. É com muita felicidade mesmo, acho que é a melhor palavra para definir isso. Então, que todos se sintam realmente abraçados e que me perdoem por esse discurso que não foi muito o que eu gostaria de ter feito, mas foi o que é possível e foi o que saiu da minha alma. Um abraço a todos, obrigado pela presença.